A Mau Mau foi convidada pelo imperador para ser uma das suas concubinas. E o grande detalhe é que ele fez isso na frente do Jinchi. Como você acha que o Jinchi reagiu? E a Mau Mau, será que ela gostou de ser convidada para ser uma concubina do imperador? Essa é a história que eu vou te contar ao longo desse vídeo. Então fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade aos spoilers da segunda temporada de Diários de uma Apotecária, que no japonês é chamado de Kusoria no Hitorigoto, mas eu chamo carinhosamente apenas de Apotecária para evitar a fadiga. E lembrando que a segunda temporada já foi confirmada e tem previsão de estreia para 2025. Para chegarmos na história do convite da Mau Mau para se tornar uma concubina, eu preciso contextualizar o que foi que aconteceu que despertou o interesse do imperador na Mau Mau. No palácio interior existe um projeto de alfabetização e foi criada uma espécie de escola, já que várias criadas são analfabetas. Inclusive, a Xiaolan, que é aquela amiga da Mau Mau, é uma dessas alunas. E esse projeto foi idealizado pelo Jinchi, o belo eunuco, com a ajuda da nossa querida Mau Mau. Um dia, o Jinchi foi acompanhar o andamento desse projeto com o Gao Shun e a Mau Mau para saber se o negócio estava dando certo. Até porque o objetivo do Jinchi é aumentar a quantidade de criadas alfabetizadas no palácio interior. E vamos combinar que essa iniciativa dele é muito foda. Depois que Jinchi e Gao Shun foram embora, a Mau Mau continuou por lá e ela percebeu que tinha um templo perto da escola. Um eunuco velhinho, que era o professor das alunas, notou o interesse da Mau Mau e contou que aquele templo foi construído pelos habitantes originais da terra. Antigamente, aquelas terras pertenciam a uma tribo sem líder, até que uma mulher com sangue real foi morar nesse lugar. E no caso, ela se tornou a primeira imperatriz viúva. Ela se valeu da fé para governar a população e usou aquele templo como um teste. Aquele que conseguisse escolher o caminho certo dentro do templo se tornaria o próximo líder da nação. E no caso, o filho dela conseguiu passar pelo teste e se tornou o primeiro imperador. Ao longo do tempo, o templo da escolha se tornou um teste necessário para escolher os sucessores do imperador. Só que aquele templo não era usado há várias décadas, pois o imperador anterior assumiu o trono porque era o único sucessor, já que os seus irmãos faleceram por conta de uma epidemia. Porém, existe um rumor de que a imperatriz regente da época tinha alguma relação com a morte deles. Um pequeno detalhe é que a última pessoa que mostrou interesse naquele templo há muitos anos foi o Luomen, o pai adotivo da Mau Mau, na época em que ele trabalhava como médico no palácio. 2 dias se passaram e o imperador atual chamou a Mau Mau para ir até o templo da escolha com ele. Obviamente, a Mau Mau não entendeu nada, ainda mais porque o Jinchi e o Gao Shun também foram chamados, mas daqui a pouco eu vou dizer qual é a minha suspeita. No passado, o imperador atual já tinha feito o teste do templo, mas havia falhado. Contudo, dessa vez ele quis usar o Jinchi e a Mau Mau como seus acompanhantes. O professor velhinho era uma espécie de guardião do templo e seria o guia deles. Tinham 3 portas que poderiam ser escolhidas pelo imperador, uma azul, uma vermelha ou uma verde, sendo que na primeira etapa ele não deveria passar pela porta vermelha. O imperador escolheu a porta azul e eles chegaram em um cômodo com mais 3 portas. O imperador continuou por um tempo fazendo esse teste de escolher uma porta, até que ele chegou em um cômodo com a seguinte mensagem: você é descendente do sangue real, mas não é descendente da primeira imperatriz viúva. Claramente, o imperador falhou novamente no teste. Óbvio que a Mau Mau ficou encucada com esse mistério das portas, afinal, provavelmente tinha algum macete para ser aprovado naquele teste, mas ela ainda não tinha sacado qual era. Mas nós sabemos que a Mau Mau é um gêniozinho, né? Então, ela quebrou a cabeça por um bom tempo, até que ela percebeu que o teste no templo deveria ser uma forma de encontrar aqueles da linhagem masculina que são descendentes direto da primeira imperatriz viúva. Era uma prática comum o casamento entre parentes de sangue para manter a linhagem nobre. E com isso, a Mau Mau começou a desconfiar que os imperadores anteriores tinham algum problema de visão. O imperador atual confirmou que, de fato, vários eram cegos, mas o imperador
imperador anterior enxergava bem. E foi aí que a Mau Mau matou a charada e quis entrar novamente no templo para confirmar as suas suspeitas. Só que havia um detalhe: todas as mulheres que entraram no templo no passado para fazer a escolha das portas ou eram princesas ou eram concubinas do imperador. E no caso, a Mau Mau era apenas uma criada que serviu como acompanhante do imperador. Antigamente, quando os candidatos ao trono não conseguiam escolher o caminho certo, eles voltavam com uma concubina que conseguia fazer isso. Mas o problema é que a Mau Mau não era nem princesa e nem concubina. Então, já que era assim, a solução que o imperador encontrou foi tornar a Mau Mau a sua nova concubina. Mas o grande obstáculo seria conseguir a permissão do Lacan. Nesse momento, o Jinx perdeu totalmente a compostura e gritou com o imperador que ele só poderia estar de brincadeira. Mas rapidamente, o Jinx deu uma disfarçada e arrumou a desculpa de que as outras concubinas não ficariam felizes com a nomeação da Mau Mau como a nova concubina. E o mais engraçado foi a reação do Jinx, né? Ele puxou a Mau Mau mais pra perto dele, pra não ficar tão próxima do imperador, como se fosse tipo, a Mau Mau não, você já tem várias concubinas, então sai fora porque a Mau Mau é minha, sabe? E a Mau Mau não sabia nem o que dizer nessa situação. Óbvio que ela não tem interesse em se tornar concubina, ela só quer levar a sua vida tranquilamente, sem se meter em treta. Já que o Jinx não queria que a Mau Mau se tornasse concubina, o imperador deu uma sugestão alternativa. Dessa vez, quem fará o teste do templo será o Jinx, que será guiado pela Mau Mau. O imperador é um brincalhão, né? Eu senti que o imperador chamou a Mau Mau para ser a sua concubina como forma de provocar o Jinx e deixá-lo super desconfortável. E quando eu li essa parte do capítulo, o que me chamou a atenção foi o seguinte: qual é a real intenção do imperador ao fazer o Jinx passar pelo teste do templo? Quando o imperador disse que quem faria o teste seria o Jinx com a ajuda da Mau Mau, aí realmente aumentaram as minhas suspeitas de que o imperador deve saber que o Jinx é filho dele e quis levar a Mau Mau para testar as suas habilidades e verificar se ela tem aptidão de se tornar uma futura concubina do Jinx. Eu não sei se eu tô certa, mas eu pensei nessa teoria com base na percepção que eu tive ao ler esse capítulo. E depois vocês me contam nos comentários o que vocês acham disso. Aliás, se você tá curtindo o vídeo, aproveita esse momento para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho para ser avisado quando saírem os próximos vídeos. O Jinx começou o teste com a Mau Mau escolhendo as portas, até que conseguiram chegar em um 10º cômodo que tinha os dizeres, e escolha a porta vermelha. O detalhe é que não tinha nenhuma porta vermelha. Uma era branca, outra preta e a outra verde. Então, a Mau Mau falou pro Jinx escolher a porta verde e assim ele conseguiu completar o teste do templo com sucesso. Mas afinal, qual era o mistério do templo? A Mau Mau descobriu que o objetivo daquele templo era encontrar descendentes da primeira imperatriz viúva se valendo da incapacidade dos homens de distinguir cores, sobretudo o verde e o vermelho. Na verdade, isso se trata do daltonismo, que é uma condição hereditária. Então, a primeira imperatriz viúva foi muito sagaz ao criar esse teste do templo, já que, em tese, apenas os seus descendentes poderiam passar no teste. E dessa forma, ela garantiria que a sua linhagem se perpetuaria no poder. Então, isso quer dizer que o imperador atual não é descendente da primeira imperatriz viúva, visto que ele não passou no teste? Não necessariamente. Isso porque o teste do templo existe como um meio para determinar se o sangue real está presente. Além disso, pode ser que o daltonismo não seja transmitido para os filhos a depender de uma combinação genética dos pais. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão o vídeo vira uma aula de biologia, e eu sou de humanas. Mas se alguém ficar com dúvida, eu tento explicar isso melhor nos comentários do vídeo, com base na pesquisa que eu fiz sobre daltonismo. De qualquer forma, o velho guardião do templo ficou impressionado com a Mau Mau e sugeriu que o imperador realmente tornasse a Mau Mau a sua nova concubina. Muito embora fosse uma proposta interessante, o imperador achou que isso não seria uma boa ideia, já que ele não gostaria de ter o Lacan como seu inimigo. Além disso, o imperador disse que os peitos da Mau Mau deixavam muito a desejar. Ele jogou isso na cara dela, coitada. E também que tem pessoas que não ficariam felizes com isso. Ou seja, se a Mau Mau não fosse uma tábua, o Jinx teria perdido a Mau Mau pro
imperador. E o capítulo termina de uma forma muito enigmática, com o velho dizendo pro Ginshi tomar cuidado. Mas cuidado com o quê? Eu acho que ele quis dizer que o Ginshi é um herdeiro da primeira imperatriz viúva e um dia pode acabar se tornando o imperador. Ele precisa ter cautela. De qualquer forma, esse comentário fez a Mau Mau se perguntar sobre a real identidade do Ginshi. Contudo, ela não quis pensar muito nisso, porque quanto menos ela soubesse, melhor. Esse é o lema da Mau Mau. Um detalhe é que essa história se passou antes daquela história do sapo esplêndido do Ginshi, que eu já contei em um outro vídeo. Para quem ainda não assistiu, nessa história, a relação da Mau Mau e do Ginshi evoluiu de 0 a 100 muito rápido e a Mau Mau, sem querer, acabou descobrindo certas coisas bem surpreendentes sobre o Ginshi. Quem ainda não viu, veja esse vídeo agora. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. E não deixe de ativar as notificações para não correr o risco de perder os novos vídeos da Apotecária. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve!